Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro da semana. E hoje... Baguncinha. Hoje coisa organizada, estamos gravando cedo hoje. Bom quando as coisas se encaixam, que tudo dá certo, semana maravilhosa. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, deixar aquele like na confiança. Você que não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Hoje o programa tá sensacional, então versão mais curta para você que não tem tempo para perder. Aí já começa aqui com o nosso queridíssimo índice Bovespa, que fechou a semana valendo 157.738,69. 1,89% de alta na semana. Cara, que Parabéns. semana espetacular. O Ibovespa aí, com essa alta interessante, IFIX 0,56% de alta, 3.616 pontos, S&P 500, né, fechou com 1,05% de queda, Nasdaq 2,36% de queda, dólar 0,60% de queda, Bitcoin 9,98% de queda, a única coisa que subiu no mundo foi o Ibovespa e IFIX, né, e o Ethereum 13% de queda aí, né, 3,72%. E a gente teve aqui uma semana meio maluca no mercado financeiro, com a bolsa escancarando esses dois Brasis que a gente tá vendo hoje, o Brasil real, da rua, né, do supermercado, do boleto bancário, e o outro Brasil maravilhoso, o Brasil da Faria Lima. De um lado, então, a gente tem os juros lá em cima, a inflação fora da meta, o Banco Central muito preocupado, o Galípolo falando que vai manter os juros o quanto tempo for necessário, que ele não vê perspectiva de melhorar, né? E do outro, a bolsa engatando 15 altas seguidas, né? É a melhor sequência desde 1994 e desde que o Pelé, né, jogava futebol, que era uma sequência impecável, normalmente. As ações subindo quase 10% em 3 semanas, batendo recorde atrás de recorde, mercado eufórico, todo mundo felizão, e até já está começando a aparecer os gurus do mercado, prevendo os tão sonhados 200 mil pontos. Onde eles estavam, né, durante os 5 anos de queda da bolsa? Achei engraçado que foi um monte de gente fazendo vídeo sobre ações e tal. Eu fiquei fazendo vídeo sobre ações durante todo esse tempo, com minhas 30 mil visualizações por vídeo, né, falando ações, sei lá o quê, todo mundo me xingando no comentário. Agora aparece um monte de gente. Eu não vou aceitar isso aí, não. Eu vou expor. Vou expor vocês aqui. Já vou deixar bem claro isso. Quer sumir? 5 anos ficou falando de Bitcoin. Agora vem aqui falar de açãozinha, né? Engraçado que quando cair também, até apaga os vídeos do canal. Deleta tudo. E a festa só não foi maior porque a Petrobras deu aquela fraquejada, né? Tá parecendo o Bolsonaro, deu aquela fraquejada por causa da queda do preço do petróleo lá fora. Mas do lado positivo, mesmo ainda muito alta, a inflação acabou ajudando a bolsa, porque o IPCA veio bem menor do que era esperado, né? Subindo somente 0,09%. Dá pra dizer que não subiu, né? Em outubro. A menor do mês em 27 anos. O problema é que tem uma pegadinha em relação a esse número bonito aí da inflação de outubro, né? Foi muito por conta da energia elétrica, ficou mais barato. Mas é uma queda pontual aí que acabou puxando o IPCA para baixo. E o que acontece nisso? O que tem também feito a inflação continuar acima do topo da meta é o mercado de trabalho que continua aquecido, com o desemprego se mantendo estável, no menor patamar de desemprego da história, na casa de 5,6%. O problema disso aí é o quê, né? A gente tem uma concentração dos chamados subempregos. Esses empregos que geram uma renda muito baixa. A gente tem aqui um problema, todo mundo não tem como trabalhar de iFood, de entregar comida, a gente não tem como trabalhar todo mundo de Uber. A gente precisa de uma economia que tenha capacidade de criação industrial, realmente produzir coisas que a gente possa exportar, produzir produtos que a gente possa consumir aqui dentro e gerar empregos de alto valor. Uma Embraer, por exemplo, poxa, é construção de aeronave, etc. Mas voltando aqui a falar desse cenário econômico, os juros altos no Brasil estão cobrando um preço alto, principalmente no comércio, que ficou bem mais fraco em setembro. E esse impacto, é claro, que acaba sendo sentido também nas vendas varejo. Entrou o grosso, né? Que recuaram 0,3%, segundo o IBGE. E aí, a foto que a gente tem aqui, né? Varejo e comércio caindo, principalmente porque o crédito está muito caro, menos gente conseguindo financiamento, inadimplência aumentando. E se por um lado a ata da última reunião de juros do Copom foi um pouquinho mais leve que o esperado, por outro, o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a dizer que a Selic em 15% ao ano é suficiente e que vai ficar assim por um período prolongado. Detalhe, tá? Ele tá dizendo ali que, inclusive, a economia não está dando nenhum sinal positivo para ele, que ele ficou fora do centro da meta, no mandato dele ele não conseguiu ficar, então ele está muito preocupado. O Andrade não gostou nadinha disso, os sindicatos estão fazendo barulho aí, mas o Galípolo ele não vai baixar o juro por causa de pressão política. E o Galípolo estava inspirado. Essa semana ele também falou que a poupança é abre aspas para o nosso queridíssimo presidente do Banco Central, Robin Hood às avessas, é um Robin Hood às avessas, fecha aspas, criticando esse modelo que usa o dinheiro do investidor mal informado sem render quase nada para subsidiar os financiamentos imobiliários. Tá querendo ser contratado aqui, tá querendo emprego, não tá sabendo pedir. Isso aqui é uma crítica, uma bandeira do Galípolo. Ei, Galípolo é o nosso rei. E ele é bonito mesmo, hein?
Que isso, charmoso. Já viu o pessoal elogiando ele na internet? É um gatinho comunista. E aí? O fato é que essa é uma situação complicada aí do Banco Central. Ele não tá achando espaço para cortar o juros. Isso tá prejudicando várias empresas da Bolsa, inclusive o Banco do Brasil, que continua sofrendo muito com a inadimplência, principalmente no agronegócio, que já tava ruim, mas agora piorou. Também com a quantidade de advogado ensinando a dar o calote aí, não vou nem falar nada para não falar que eu avisei, né? E olha que o mercado tava esperando um lucro pequeno pro Banco do Brasil no terceiro trimestre, mas ele veio menor ainda, só 3,8 bilhões de reais. 60% de queda na comparação anual. Pra piorar esse resultado do banco aí, pra piorar aí, projetou um resultado ainda mais fraco, né? É assim, ó, tá ruim? Pera! Mês que vem fica pior. Cortou a estimativa de lucro e disse que só deve pagar dividendos extraordinários lá no fim do ano que vem. Então, o Banco do Brasil, a R$ 22,44, 1,06% de queda. Teve um rapaz que tá shorteando o Banco do Brasil, ligou pra gente aqui, queria que a gente descesse a lenha do Banco do Brasil, ligou aqui pra gente, uma empresa grande, querendo que a gente falasse mal do Banco do Brasil aqui. Aí eu não falei mal, ele ficou com raivinha de mim, você acredita? Pô, eu falei, cara, mas eu acho que quando o banco tá fudido assim, é que é bom de comprar, né? E ele, acho que tem pra levar anos pra se recuperar. Eu falei, sim, meu público é de longo prazo. Ele, 5 anos de investimento? Que isso aí vai demorar anos pra se recuperar. Você devia falar lá no seu canal, você devia alertar os investidores. Eu falei, você tá querendo que eu alerte? É nada, você tá querendo fazer trade com minha audiência aqui. Olha que vagabundinho, né? Que loucura. Safado. E quem também surpreendeu o mercado nessa semana foi a Oi, que depois de anos e anos de recuperação judicial, teve falência decretada pela justiça. Mas os credores não gostaram nem um pouco disso, e a própria Vetol, que é a parte boa de fibra que foi separada da Oi e é controlada pelo BTG Pactual, acabou recorrendo dessa decisão e a falência foi derrubada por outra ordem judicial, fazendo a Oi voltar de novo para o processo de RJ. Com isso, as ações voltaram a ser negociadas e até chegaram a subir 11% na sexta-feira, mostrando que caixão tem sim gaveta. Agora, olhando para a Bolsa como um todo, vamos olhar. Olha para a Bolsa como um todo. O que também ajudou nesse rally recente foi o fim daquela novela do shutdown nos Estados Unidos, com o Congresso americano finalmente entrando num acordo e encerrando a paralisação mais longa da história por causa de problemas na aprovação do orçamento. Assim que a lei foi aprovada, o Trump foi pro Twitter mandar os controladores de voo voltarem pro trabalho, chefe de boa, né? Eu só vou mandar mensagem pra vocês assim agora. Depois de vários dias de cancelamento de voos e caos nos aeroportos. Vou até falar aqui. Alô, Max, no Twitter. Cadê o giro da Bolsa? Tuitei aqui agora, na sexta-feira. Essa edição sai? E Ricardo, pelo amor de Deus, isso é hora de entregar o giro? Eu agora sou o Trump. Porra, senti bem. Já resolvido. Eu tuitei real. Tá aí, pega aí meu tweet aí, vê o que deu, que eu tô agora... Cara, gostei muito dessa solução. Porra, tem até uma cobrança com a meta dos meninos também. Pessoal da consultoria. Então ele foi lá, né, no Twitter, mas depois ele admitiu que não tem a menor ideia de onde ele vai tirar dinheiro pra pagar o bônus desses controladores, né? É bom lembrar que os Estados Unidos estão com um problema fiscal gigantesco e uma dívida pública que é praticamente impagável. Lembrando também, cara, que tá um buchicho lá nos Estados Unidos que o Trump tá com demência, você viu isso? Ele apareceu nos vídeos mais recentes com a mão toda roxa, tem um vídeo dele dormindo enquanto uma pessoa tá falando, assim, com a boca torta, e em vários momentos ele falou coisas que não faziam muito sentido. Ele falou no meio de uma entrevista sobre essas taxas, tinha feito um teste de QI e que o QI dele tava ótimo e tal. No meio da história, assim. Aí tem várias pessoas com a teoria da conspiração, gente de esquerda, né? Com a teoria da conspiração que ele tá com demência. Engraçado que essa era a mesma acusação em cima do Biden, né, cara? Vocês acham que tem uma chance dos Estados Unidos estar sendo governada há mais ou menos 6 anos por gente com demência? Aí voltando, né? Assim que acabou o shutdown aí, o governo brasileiro correu lá pra tentar negociar o tarifaço de 50% do Brasil. O chanceler Mauro Vieira encontrou o secretário de Estado americano Marco Rubio, que postou uma fotinha dos dois no Twitter, mas sem nenhum resultado realmente concreto. Inclusive, no mesmo dia, né, o Trump cortou as tarifas da Argentina, Equador, Guatemala e El Salvador, deixando o Brasil de fora. Mas aí, depois, quando tudo parecia perdido, já na sexta-feira, às 20 horas que o Ricardo fez a gente esperar para sair esse comunicado, né? Foi por isso, tudo é estratégico. Exatamente, eu tinha contato com o Trump. Os Estados Unidos reduziram a tarifa para o café brasileiro, para carne e para várias frutas, entre elas banana e açaí. A gente ainda não sabe que tanto, mas estima-se que entre 0 e 50. De acordo com a magia do Ibope. Com tudo isso acontecendo, o dólar chegou a bater 5,36 na semana, mas vai cair, né? E voltou a cair para baixo dos 5,30 em algum momento. Muito investidor acaba ficando perdido com essa confusão toda, tarifaça, Selic estourando, bolsa subindo, Andrade dando a entender que pode abandonar o barquinho. Ele tá até falando de sair no ano que vem. E agora a gente vem aqui para aquele momento tão esperado por jovens e idosos do Brasil inteiro, por gente de todo lugar do mundo. A gente vem aqui para o quê? Para as rapidinhas. Rapidinho. Essa semana tá bom de rapidinho essa semana. Puxada pelo bom desempenho do Itaú,
A holding Itaúsa lucrou 4,5 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2025, com alta de 6% da base anual. Não tenho mais, vendi tudo. O BTG Pactual também trouxe um excelente resultado no trimestre, com um lucro de 4 bilhões de reais, aumento expressivo em quase todas as linhas. Um ROAE impressionante de 28%, graças ao excelentíssimo trabalho de toda uma equipe extremamente qualificada. Não que a gente tenha interesse nenhum em falar isso aqui, tá? Extremamente qualificada. Quero deixar aqui meu agradecimento público a grandíssimo time. Quer citar nomes? Bela instituição. Bela instituição financeira. Que logo azul maravilhosa. Que logo azul. Não é? André Esteves, você é incrível. Não só André Esteves, Marcelo Flora, Chouli, tantos nomes, né? Fala Bela. De Stefani. É o De Stefani, que é isso? Errou o nome do homem. Márcio Oisic, que nome simples, tranquilo. Ah, essas pessoas maravilhosas. Então, parabéns aí, lendas vivas, nossos parceiros aqui. Você sabe quem que é lenda também do BTG? Um tal de Luiz César. Luiz César, fundador do Pactual. Sem ele não tinha essa manchete. Sem ele não tinha. Grande lenda que a gente vai entrevistar. A gente vai ter o prazer de entrevistar ele. Não podia contar, né? Vou contar pro pessoal só pros mais próximos. Não vou contar pra ninguém. Só pros mais íntimos. Então, a gente vai entrevistar o criador do Pactual, cara. Ele não faz mais parte do quadro da empresa, a gente vai entrevistar ele. E a gente vai lá na noite de autógrafos, né? Do livro dele. Ele tá aí lançando o livro, fazer esse jabá aí, com a história dele, cara, que deve ser uma história incrível. Lembrando que é uma história que envolve bilhões. Ele é um homem que não só gerou bilhões, como dizem as más línguas, que também gastou bilhões. 4,46% de alta, então, nas ações de BTG Pactual, a R$ 53,39. Você lembra daquele vídeo que eu fiz vendendo todas as minhas ações de banco e comprando de BTG? Imagina a alegria que eu não tô, sabendo que subiu 60% somente nesse ano, né? Maravilha. Você vê que eu nunca erro. Onde eu chego, as coisas funcionam. Depois de muita alarde e especulação, o Banco Central decidiu abandonar a criação do Real Digital. O Drex foi enterrado de vez, mas o Banco Central disse que vai levar adiante o projeto de infraestrutura para viabilizar os contratos inteligentes como forma de negociação. Finalmente uma notícia boa nesse Smart Contracts. E o Brasil deve terminar 2025 como o quinto maior mercado de apostas esportivas do mundo. Ó, se não fosse os evangélicos, era primeiro. O faturamento total foi estimado em 4,1 bilhões de dólares, o equivalente a 22 bilhões de reais. Jogar é amaldiçoado. Fica sabendo, você que acha que é religioso mexe com jogo, sabe que isso é amaldiçoado.